Fala, gente, melhores que ontem? Espero que sim. Dr. Arnaldo Rosado aqui e hoje iniciando o primeiro vídeo do canal, onde eu vou falar sobre o que é a osteopatia, né? Esse sistema de cura que vem sendo tão procurado pelo mundo e vem tratando tanta gente, né? E nesse vídeo eu vou explicar o porquê de todo esse sucesso. Vem comigo. A osteopatia, ela surge como um método de avaliação e tratamento, né, iniciados por um médico americano, Dr. Andrew Taylor Still, que trabalhou na Guerra de Secessão, né, na Guerra Civil Americana, que explodiu no século XIX, né? Esse médico, ele trabalhou com pacientes que tinham uma certa resistência aos tratamentos convencionais, né? Com o uso de fármacos, com a utilização de procedimentos cirúrgicos. Então ele percebeu uma certa resistência desses pacientes. Daí surgiu a ideia de tentar procurar uma forma não convencional de trabalhar com os pacientes. Então é aí que Andrew Taylor Still procura revisar novamente assuntos bases da medicina, como a anatomia, como a fisiologia, a patologia e como a biomecânica. Então, ele não só passa a estudar esses assuntos teoricamente, como ele também associa esses conhecimentos com as práticas e observações em vivo, né? Observações e práticas no ser humano, né? Praticando essas revisões teóricas na prática, no ser humano vivo. Então é aí que ele correlaciona as patologias com as suas manifestações físicas, né? Ele passa a trabalhar mais as manifestações físicas e relacionar elas às diferentes patologias, né? E tudo culmina em um fato famoso que aconteceu na época, em que Andrew Taylor Still aplicou esse pensamento em uma criança que tinha desinteria hemorrágica, tá? E ele observou que uma manifestação física nessa criança era um calor, uma região quente na coluna torácica. E então, com uma manipulação, ele conseguiu curar essa criança, né? Foi um fato que culminou na época como um grande avanço, um início da osteopatia. Ela é vista como um sistema de cura que busca manter ou levar o nosso corpo ao melhor funcionamento possível ou mais próximo disso, né? É como se mantivéssemos o corpo alinhado para exercer suas funções, né? As suas diversas funções, né? É como se fosse um prédio que está alinhado, sem risco de rachaduras ou desabamento, né? O corpo humano, no caso, não submeteria nenhuma das suas estruturas a uma sobrecarga e com isso não haveria compensações e nem o aparecimento de sintomas ou dores, né? Podemos comparar o corpo a um carro, tá? O carro possui várias peças e essas peças dependem uma da outra para o bom funcionamento desse carro. Então, esse sistema de engrenagens, ao qual uma peça leva ao funcionamento da outra e uma depende da outra, vai fazer com que o carro obtenha a sua melhor performance, vamos dizer assim. E no caso do corpo, o pensamento é o mesmo, né? As peças precisam estar íntegras para cada um exercer a sua função de forma individual e em conjunto fazer com que o corpo atue e exerça as suas funções da melhor maneira possível, né? Cada um fazendo a sua parte. E quando isso não acontece, quando uma peça não faz a sua parte, não realiza a sua função da melhor forma, o que acontece é que essa peça ela vai entrar no mau funcionamento, que nós chamamos de disfunção na osteopatia, e vai fazer uma outra estrutura trabalhar dobrado, né, para compensar o que esta peça não está fazendo.
E é aí que surgem os sintomas. E para exemplificar isso, nós podemos falar de um bloqueio de costela, por exemplo. Essa costela bloqueada ou travada, digamos assim, entre aspas, ela vai dificultar o movimento de caixa torácica, né? Movimentos respiratórios do pulmão. Então, essa falta de mobilidade dessa costela pode levar a uma sobrecarga, por exemplo, de musculatura do pescoço, né, anterior do pescoço, fazendo com que essa musculatura trabalhe dobrado para compensar a falta de mobilidade dessa costela e melhorar essa expansibilidade de caixa torácica, esse movimento respiratório necessário para se realizar a respiração. Então, nós podemos ver que uma doença, uma dor ou um sintoma, eles não aparecem do nada. E sim, eles seguem um passo a passo, digamos assim, uma sucessão de acontecimentos que vão culminar em uma disfunção, né, um mau funcionamento de uma parte do nosso corpo, tá? E esse mau funcionamento, ele pode repercutir em qualquer outro lugar, à distância. O exemplo da costela, se a costela entrou em disfunção, porém o sintoma apareceu em pescoço, temos que tratar a costela para que tire essa sobrecarga de pescoço e o sintoma da pessoa desapareça. E um outro fato que não podemos esquecer é que o nosso corpo ele possui uma capacidade de autocura, tá? É como se fosse um superpoder, né? Desses super-heróis que a gente conhece. Porém, é uma capacidade muito lenta de autocura, de autocorreção, né? E muitas vezes depende do bloqueio que nós temos, né? Muitos bloqueios necessitam de uma intervenção do osteopata, né? Esse processo de autocura ele pode levar dias, meses ou até anos. Então, o osteopata é como um interventor que vai lá e desbloqueia, por exemplo, essa costela, né? E ajuda ou acelera o processo de autocura que nós temos. Então, é como se fosse um nó numa mangueira. Imagina a água passando e o osteopata ele vai avaliar o corpo do paciente como se fosse essa mangueira, vai encontrar esse nó, vai desfazer esse nó e fazer com que essa água corra mais rápido, né? E o processo de autocura se estabeleça de forma mais rápida, né? E nós costumamos orientar os pacientes em relação a um incremento desse poder de autocura que nós temos, que são justamente os hábitos de vida, né? As atividades, atividade física, praticar atividade física, boa noite de sono, uma boa nutrição, bons relacionamentos sociais, né? Bons relacionamentos amorosos, bons relacionamentos familiares, a eliminação de alguns hábitos nocivos à nossa saúde também, como o cigarro, o álcool, são hábitos que podem incrementar esse sistema de autocura, né? Por isso, pode ser explicado o fato de algumas pessoas se curarem mais rápido frente a uma doença e outras não, né? São pessoas que têm bons hábitos durante a sua vida, durante o seu processo. Bem, eu costumo chamar de atendimento ou tratamento, porque para mim a, o atendimento ao paciente ele não termina no âmbito de consultório, ele se continua ao ambiente domiciliar do paciente, né, na residência do paciente, né. Esse nome sessão ele fica, para mim ele fica muito restrito ao momento paciente osteopata, né? E quando o paciente está em sua residência, ele pode necessitar de orientações e é sempre importante manter esse contato, né? Ou seja, é um tratamento, não é apenas uma sessão, né? E nesse atendimento, o osteopata vai basicamente colher informações e dados também, como através de uma observação, através de testes que o próprio paciente realiza e através de testes em que o osteopata realiza em movimentos passivos, né?
E outra coisa muito importante é o toque. O paciente, muitas vezes, num atendimento, 55% já é confirmado que a coleta de alguns dados, eles são através do toque. Os tecidos se comunicam com as mãos, né? A partir do momento que a gente está tratando os pacientes, a nossa mão fica treinada para sentir esse tipo de informação, né? Há um calor em alguma região, uma sudorese, uma falta de mobilidade em uma certa região, são sentidos pelas nossas mãos, né? E os atendimentos, eles costumam ser de 3 a 6 atendimentos, dependendo do caso, tá? Tem pacientes que apenas em um atendimento já referem a grande melhora ou 100% sanado o seu caso. E esses atendimentos são feitos uma vez por semana, dependendo da cronicidade de cada caso, né? Eu cheguei a fazer 2 ou 3 atendimentos em um paciente uma semana, né? Depende do que você encontra no momento e do que você vai tratar. Bem, não há idade, né? Do gestante ao recém-nascido, do recém-nascido ao idoso, né? Do doente a uma simples prevenção também, né? Já que serve para tratar a pessoa em si, né? O ser humano, e não a enfermidade, né? Por isso ele se diferencia de muitas outras técnicas ou terapias convencionais, porque se foca na causa, né? Na causa do problema. Não tratamos sintomas, nós tratamos causas em que levam ao aparecimento desses sintomas. Então chegamos ao fim do primeiro vídeo, né, do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, tá? Se inscrevam no canal, vou estar postando vídeo toda semana, tá? Deixe sua sugestão, alguma pergunta. E eu espero que esse assunto venha a fazer parte da sua planilha de aprendizado dessa semana, tá? E que sua semana siga com Deus. Fui.